Fala aí, seus bandos de traders, tudo bom com vocês? Paulo mais uma vez trazendo um vídeo incrível. Hoje o vídeo é sobre candles. Se você quer saber o nome de todos os candles, para que servem, esse vídeo aqui não é para você. Esse vídeo aqui é para você realmente usar os candles, saber se ele está subindo, se ele está caindo e como de fato usar. Se você quer saber o nome dos candles, você não vai ver aqui, tá bom? Então, se você quer ter conhecimento sobre realmente o que importa, vem comigo. Então, pessoal, na tela eu já deixei alguns exemplos para a gente entender o que está acontecendo. É muito fácil, né? Nós temos os candles verdes, que são os candles compradores, os candles vermelhos, que são os candles vendedores. Mas o que acontece dentro de cada candle é, se um candle é verde, significa que as pessoas aceitaram pagar cada vez mais pelos preços que estavam dispostos ali no book de ofertas. E se tiver candle vermelho, as pessoas não queriam pagar mais do preço que estava ali, querendo pagar cada vez menos o preço. Entende? Então, você não precisa decorar os 47 padrões de candles japoneses. Você só precisa entender o que está acontecendo ali. Aonde que está o dinheiro? As pessoas estão dispostas a pagar mais ou não? As pessoas querem pagar cada vez menos. Entende? O candle sozinho ele não traz a informação que a gente precisa. A gente precisa de um contexto. Então, saber só o nome do candle não vai ajudar. Então, eu deixei alguns exemplos aqui na tela e agora eu vou dissecar um pouquinho mais e depois a gente vê o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos os candles verdes, naturalmente são os compradores, os candles vermelhos, naturalmente os vendedores, e no meio eu deixei um Fair Value Gap, que daí eu vou explicar também. Então o que acontece? Um candle como esse daqui, quando você está olhando o gráfico, é muito simples, você sabe que ali a compra estava favorável, as pessoas estavam dispostas a pagar cada vez mais caro para entrar naquela posição, então o preço foi subindo. Né? E no caso dos vendedores, cada vez menos as pessoas queriam pagar o preço que estavam pedindo, exigindo que foram abaixando os preços. Então, as pessoas não querem pagar mais $1, por exemplo, elas querem pagar 99, aí o preço cai. Não, 99 para mim já não interessa, quero pagar 80. E assim, sucessivamente, até que o preço vai se movendo. Certo? Então, isso é o que cada cor do candle conta. Agora, o que realmente importa é o que o candle está fazendo no gráfico. Quando a gente vê um candle como esse daqui, com um pavio comprido, significa que naquele ponto onde o pavio, o final do pavio, teve uma força de compra muito grande. Ou, no caso da venda, né, teve uma força de venda muito grande nessas regiões. Então, eu quero entender se esse movimento de compra ou esse movimento de venda, ele é contínuo. Se ele vai continuar. Será que eu posso tomar uma decisão somente em cima desse candle? Não, isso não pode acontecer. Você precisa de um pouco mais de história para poder tomar uma decisão. Quando você vê um candle desse daqui, seguido de um candle desse daqui, ó, maravilha, você vai ver ele nesse formato aqui. Ó. Ou seja, ele estava vindo de algum lugar, seja de cima ou seja de baixo, e a partir daqui teve uma pressão de compra tão grande que os compradores queriam pagar a qualquer preço para entrar nessa posição. Certo? E também a gente pode ver uma situação dessa daqui, ó, onde chegou uma força compradora, mas esse daqui ninguém mais queria pagar além disso daqui e veio uma força vendedora ou uma realização de posição. Ou seja, o preço chegou aqui, tinham pessoas interessadas naquele preço para vender e daí as pessoas foram fechando a posição. Ok? Então, a gente, quando vê os pavios, a gente tem que considerar muito, porque naquele ponto específico entrou uma ordem grande a ponto de consumir e reverter, né? E uma coisa importante também são quando você vê candles assim, ó.
iguais. Um de subida, um de descida, um de descida e um de subida. A gente chama de engolfo. Por quê? Ele invalidou o que estava acontecendo. Então, se estava caindo, ele falou: não, mas não é para cair, é para subir. Aí ele pega e faz o engolfo. Isso é importante. Então, quando você vê engolfo, você fala: opa, a tendência aqui tá mudando, tá acontecendo alguma coisa aqui. Principalmente se for candles grandes. Se você pega um fair value gap assim, seguido de outro, você fala: opa, a tendência virou e virou forte, seja ela para cima ou seja para baixo, né? Que às vezes a tendência ela tá vindo assim, ó, certo? Aqui, né? Tá vindo uma tendência de queda e daqui a pouco vem uma super vela de queda, mas vem uma vela extremamente forte. Opa, engolfou. Aqui temos a informação que invalida essa queda. Então não está mais caindo, a tendência agora é de que suba, né? Então vamos lá. E esse candle aqui, ele é um candle de corpo cheio, ele conta uma história muito interessante. Isso daqui é o Fair Value Gap. O que é o Fair Value Gap? O Fair Value Gap, ele geralmente ele vem assim, ó. Aí vocês vão perceber que aqui não temos pavio, mas se tivéssemos, ele seria mais ou menos assim. O que torna o Fair Value Gap é esse espaço aqui, ó. Neste espaço não tinha ordens. Então, por exemplo, se aqui as pessoas estavam querendo pagar $1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, chegou nesse ponto aqui, não tinha mais ordens, o próximo preço aqui, por exemplo, era 1,20. Então, entre 1,5 e 1,20, houve um espaço, um gap, que é exatamente o Fair Value Gap. Então, isso aqui indica que as pessoas queriam entrar nessa posição a todo custo. Elas queriam pagar cada vez os preços maiores. E do mesmo jeito, quando a gente vê um Fair Value Gap de queda, vamos trazer isso daqui para cá, só para a gente contextualizar. E o Fair Value Gap ele tem que estar assim. Ele tem que ter esse vão aqui. Ó. Não importa o tamanho. O tamanho não importa. Importa que naquele espaço ali não teve negociação. Entende? Então, coisas que você precisa e deve prestar atenção no gráfico. Fair Value Gaps. Você tem que bater o olho e falar: opa, aqui tem uma força compradora interessante. Pavio. Devo considerar? É claro. Principalmente se for grande. É um pavio grande assim. Você fala: aconteceu alguma coisa ali. Tem uma história ali que eu quero entender. O que está acontecendo ali? Aí, agora a gente vai para o gráfico. Porque não adianta só ficar falando de teoria aqui. Eu preciso mostrar. Porque na hora que você for operar, o candle não vai estar paradinho. Ele vai estar se movendo e você precisa tomar uma decisão ali. Seja no gráfico de 1 minuto, de 5, de 1 hora, no diário, o gráfico não para, né? A não ser em alguns casos, né? Mas se você operar cripto, é 24 horas. Agora os índices, eles param no final de semana e tal, né? Mas vamos para o gráfico. Então agora no gráfico a gente vai ver os pavios, o engolfo, os fair value gaps, que são as coisas que realmente importam para a gente. Então, de cara aqui, a gente já consegue ver que temos pavio relevante aqui nesse ponto, temos pavio relevante aqui nesse ponto. O que mais que a gente consegue ver aqui? Um suporte. Por quê? Porque o preço chegou aqui e não passou. Então, a gente vai olhar para aquela área ali e entender o que aconteceu ali. Será que a gente vai poder tomar uma decisão baseada naquilo ali? Olha esse paviozão, é uma resistência. Então, a gente vai marcar aquela região. Eu estou querendo entrar no trade. Eu quero entender se eu já posso entrar. Será que eu já posso fazer um long? Será que eu já posso fazer um short? Então vamos lá. Aí agora a gente vai aproximar. Vamos olhar primeiro o nosso suporte lá embaixo. Então o que aconteceu aqui? Olha que interessante. Ele veio de uma tendência, veio.
aqui perdeu o volume. Ou seja, as pessoas aqui, ó, nessa parte aqui, elas não sabiam se elas queriam pagar mais ou se elas queriam pagar menos. Então houve uma indecisão aqui. Pouquíssimo spread de ordem. Eu quero vender a 1 em 1, outro quer comprar 1 em 1. Eu quero comprar 1, outro quer comprar 1. Então não tem aquele... Ah, não, eu só vendo por 1 em 5 e você quer pagar 1? Não quero vender. Então as ordens foram muito próximas. Então a essa movimentação que você está vendo aqui, ó, foi porque teve pouca divergência entre os compradores e os vendedores. Eles chegaram num acordo muito fácil. Ah, eu quero vender por 1, você quer comprar? Então tá beleza. Então bateu, fechou. Então não tem briga, porque precisa. Eu quero vender por 1 e o cara que quer comprar, ele quer comprar por 90. E daí alguém tem que ceder. Né? Quando tem esses candles pequenininhos, quer dizer que eles entraram num acordo muito fácil. Né? E daí vem uma vela grande. Ela parece um fair value gap e de fato é, só que o spread que tem aqui, ó, é muito pouquinho. Então, embora ela seja uma vela muito interessante, que seja um fair value gap, ela ainda não traz um desejo de reversão quando a gente vê a vela verde, né? Ou uma continuação daquele movimento. Então, a gente vê uma vela verde compradora, que ela só preencheu um pouco das ordens que estavam ali, que foi uma ordem grande. Nós vemos mais uma ordem de venda, e daí a gente vê uma vela verde legal. Opa, aqui teve uma ordem de compra grande. Ou seja, nesse ponto aqui que eu sempre falo, ó, este ponto aqui, entrou uma ordem tão grande que ele falou, nossa, esse preço está imperdível, eu preciso pagar esse preço. Só que não tinham pessoas para acompanhar o movimento, então, a hora que ele saiu comprando a mercado, ele fez esse movimento todo. Teve um pouquinho de realização ali, e daí mais compras. E olha o pavio. Esse pavio, ou seja, quando chegou aqui, essa vela aqui, ó, ela queria realizar. Ela queria, de repente, sair de um prejuízo. Ou quem comprou aqui embaixo falou, opa, esse preço aqui para mim está maravilhoso. Já vou realizar. Mas a força vendedora ainda continuou. Né? E aqui a gente vê mais uma vez uma vela. Quando o movimento de queda inicia, nesse preço aqui o cara falou, não, mas se esse preço está imperdível, eu quero muito, não dá. Se o preço continuar subindo depois disso, eu vou estar fora do movimento. Então, existiu uma pressão de compra ali, e daí vem o Fair Value Gap com força. Olha o tamanho desse spread que nós temos aqui. Isso aqui, sim, é um Fair Value Gap. Você pode ver que é muita coisa que ficou sem negociação, né? Mas eu ainda quero saber que decisão que eu posso tomar com base nisso. Então, eu já sei que aqui é um fundo, eu já sei que tudo isso aqui é pressão compradora. Todo mundo que comprou aqui vai querer realizar em algum momento. Então, eu tenho que ficar de olho em tudo isso. Certo? Então a gente vai olhando cada vez mais de perto. Então, aí aconteceu o quê? O pavio. O que é o pavio? É a realização de todo mundo que comprou nessa faixa aqui, ó. Então, quando chegou aqui, a galera falou, meu Deus, esse preço está maravilhoso, vou lucrar muito. E o fechamento de uma posição é o quê? É uma venda. Aí ela veio com força. Ela veio com força. E daí mais pessoas foram fechando posições. Aí aqui não temos tanto pavio. Temos algumas pessoas querendo comprar tudo. Mas se inicia uma grande tendência de queda. E a gente consegue perceber exatamente aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela aqui em relação ao corpo. Ela faz o que? Engolfa. Engolfa 2 candles. Então quer dizer que essa pressão de venda aqui, ela é muito grande. Porque ela engolfou. E aqui também a mesma coisa. A tendência, ela engolfou aqui, que foi uma reversão interessante. Veio mais pressão vendedora, mas ele falou, não, eu quero que vá para cima. E quando chegou aqui, talvez quem estava nessa região, ou quem comprou aqui embaixo, já realizou. E daí a pressão de venda veio grande.
ela jogou um preço um pouquinho para cima ainda e foi aonde ativou. E é exatamente aonde? Nos topos anteriores daqui, ó, dos corpos, né? Então, a pessoa falou assim, eu não vou esperar chegar naquele pavio, não. Para mim aqui tá maravilhoso. E veio realização grande. Essa realização grande, o que ela fez? Engolfou. Praticamente aqui faltou quase nada para ela engolfar os dois candles anteriores. Então a pressão de venda aqui foi muito grande. E todo mundo que estava aqui falou, ixi, agora deu ruim. Tendência é de baixa. Então, a tendência de baixa seguiu até um ponto que surgiu um pavio forte de novo, com uma vela engolfando todos esses candles aqui. Ó. Isso aqui é interessante. Isso aqui é informação. Você fala, olha o tamanho dessa tendência de queda, as compras tentando engolfar os movimentos anteriores, mas ainda não conseguindo, mais pressão vendedora, compra não conseguiu realizar nada e a queda continuou. Porém, se você observar esses candles aqui, eles estão menores do que esses candles aqui, ou seja, a pressão de venda aqui está diminuindo. Os compradores e os vendedores estão chegando num acordo. Ele quer vender muito próximo, não está tendo aquela diferença de preço que faz o preço derrubar. Quando tem uma pressão de venda aqui embaixo, alguém fala assim, opa, aí chegou onde eu queria e resolveu comprar. E ele queria comprar tanto que aconteceu o quê? Ele fez o pavio, pegou todas as ordens que estavam aqui e no final de tudo ele engolfou todo o movimento de baixa. Então, isso aqui é uma entrada. Esse movimento, você fala, opa, aqui tem uma informação. Por quê? 22%. Por uma projeção de 23%, já é 1 para 1. Você fala, opa, aqui eu já tenho alguma coisa. Se esse movimento aqui ele for verdadeiro, vou ter um risco-retorno de pelo menos 1 para 1. Já olhando lá para cima, você fala, dá para, isso aqui é interessante, dá para me entrar aqui. Então, naturalmente, o preço não sobe em linha reta, ele fez uma realização aqui. Mas se você se posicionou aqui devido a esse engolfo e olhar esses candles aqui, pensando que opa, esse volume aqui está diminuindo, foi uma excelente compra e isso foi confirmado pelos candles seguintes. E aqui nós temos de novo Fair Value Gap. E o que é o Fair Value Gap? Intenção de compra. E esse daqui, mais um Fair Value Gap, um seguido do outro. O que é Fair Value Gap? Intenção de compra. Então, se você se posicionou aqui, todo mundo viu essa reversão aqui e falou, eu quero comprar, eu quero estar nessa posição. Entende? Então, o maior aprendizado que você pode ter nessa aula de hoje são os engolfos e os Fair Value Gap, porque eles indicam realmente o que aconteceu. Se você tem um engolfo, você tem uma reversão de tendência, você tem uma anulação do movimento anterior. E o Fair Value Gap, ele indica, opa, aqui tem uma pressão de venda ou tem uma pressão de compra real. Certo? Uma dica de ouro agora que eu quero dar para vocês, eu sempre falo isso. Não adianta também você olhar só um time frame para tomar suas decisões na hora de entrar no trade. Você precisa de 2 time frames. Por exemplo, esse time frame aqui que eu estou mostrando, esse exemplo, ele é no diário. Eu não vou fazer minha entrada no diário, eu vou fazer minha entrada no 1 hora, de repente nos 15 minutos ainda dá, embora seja bem longe, né? O contexto muda bastante. Mas se você tiver no de 1 hora, dá para entrar no de 15, no de 5, no de 1. No diário, daí você entra no 1 hora, no máximo em 15 minutos. Tá? Mas você precisa de 2 time frames. Por quê? Por exemplo, eu vejo um Fair Value Gap desse, o penúltimo candle da tela. Uma alta incrível e muito compradora. Só que já veio 2 candles de alta. A possibilidade dele fazer uma reversão, de ele fazer uma realização agora, é muito grande. Entende? Você pode ver que o pavio dele, ele está praticamente arranhando os topos anteriores. Então, ali tem muita pressão vendedora. Então,
Eu quero entrar nesse movimento, mas será que eu devo? Você tem que abaixar o time frame. Vamos ver lá numa hora para ver como é que está a situação, né? Então aqui foi o topo, ó. Nós vemos que aqui foi aquele paviozinho que está lá e o candle vermelho se seguiu. Será que tem alguma coisa que a gente consegue ver aqui que pode ser interessante? Para esse time frame, embora tenha tido toda essa alta, aqui nós já conseguimos ver um engolfo. Ó. Então aqui, deixa eu ver. Então aqui nós conseguimos ver esse engolfo. Ó, tá vendo? Engolfou. E nós tivemos um Fair Value Gap aqui, ó, nessa região. Porém, essa região de Fair Value Gap ela já foi preenchida por esse pavio aqui. Então aqui ele parece ser o engolfo, porque aqui aconteceu o que eu falei. Os vendedores e os compradores entraram num acordo muito fácil, então não teve diferença de preço. Então, aqui ele conseguiu engolfar isso daqui, e aqui, essa pressão vendedora ainda não foi possível. Mas lembre-se, isso que tudo que a gente está olhando, ele é um candle após o Fair Value Gap. Então, ele tende a engolfar, ele tende a descer um pouco para preencher aquelas lacunas de preço. Por enquanto, a tendência que a gente olha, ela está parecendo que realmente ela vai querer romper o topo novamente. Mas a gente tem que ficar muito esperto nesse contexto. A gente não pode ficar olhando só para alta agora, porque a gente está analisando os dois time frames. Então, aqui nós temos candles compradores, que dá muita vontade de entrar. Temos aqui esse fundo, mas precisamos analisar o risco-retorno. Por quê? Se a gente analisar de onde o preço está aqui para onde teve o topo, com extrema venda, né? Aquele pavio ali, o preço chegou ali, ele recusou imediatamente. Olha o tamanho da venda que teve ali. Então, tudo isso daqui foi realização, né? Então, para o contexto que está, eu não entro nessa situação porque eu preciso, o preço tá mais interessante, ele ter busca de alvos. Aqui, ele está rompendo a TH. Então, ele está rompendo os topos. Não é interessante você entrar aqui agora, que o fundo é lá embaixo, entende? O fundo é lá embaixo. Então, a dica que eu dou aqui é, use dois time frames, mas também, a hora que você colocar um alvo aqui, não adianta você colocar um stop loss lá embaixo. Se você quer arriscar essa alta aqui, você não pode querer pegar um movimento com um stop que seja maior do que isso aqui, que não vai dar certo. A chance de dar ruim é grande, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal aí, comenta se essa aula foi útil para você e a gente se vê até na próxima aula. Valeu!